tarde, vereadores, vereadoras, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Nesse momento faremos a confirmação do quórum. Vereador Ademir Honorato. Presente, vereador Aldinei Potelec. Ausente, vereador Antônio Manuel. Presente. Presente, vereador Arleu da Silveira. Presente, vereadora Camila do Nascimento. Presente, vereador Dailton Feuser. Presente, vereador Paiol. Presente, vereadora Giovana Benedetti. Presente, vereador Jair Augusto Alexandre. Presente, vereador José Paulo Ferrarese. Presente, vereador Júlio César Colombo. Vereador Júlio César Colombo. Está presente, sim, está por aí. Ausente. Vereador Júlio Kamiski. Presente, vereador Moacir da Jori. Presente. Presente, vereador Salésio Lima. Presente, vereador Valmir D'Agostin. Ausente, vereador Zairo Casagrande. Presente, excelência. Presente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio César Colombo. Só para registrar minha presença. Ok, vereador, registrado. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos neste dia 20 de outubro de 2020, segunda-feira, dia 19, aqui que foi um erro técnico. Os trabalhos da 75ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura, conforme resolução número 10/2020. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 46, versículo 1 e 2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Travou, né? Alô, vereador Zairo, algum problema? Solicito agora que faça a leitura do expediente. Requerimento número 422/2020, de autoria do vereador Dailton Feuser. Internet travada. Indicação 544/2020. Só um minutinho, vereador Paulo. Só um pouquinho para nós restabelecer o áudio aqui, só um pouquinho. Vereador Zairo, está nos escutando? Não. O senhor pode suspender durante os minutos, presidente. Não, vamos... Pode falar, presidente. Pode ser. Vereador Zairo, está escutando agora? Suspende a sessão, senhor. A sessão está suspensa por 1 minuto. Já estão conectando lá. Senhor presidente, eu sugiro que ao invés de devolver muito dinheiro ao prefeito, Bota uma internet melhor. bote uma internet melhor. Concordo contigo. Quero uma questão de ordem, senhor presidente. Agora está suspenso. Não, eu quero falar agora. Senhor presidente, essa questão de ordem vai dizer que bom que voltou online. Só isso. Deixa eu aproveitar. Tem Não comece com essa bobiça já. Não, já passou por todas as comissões. Só falta, na verdade, só faltou a comissão do... Está ouvindo? Estão ouvindo aí? Estão ouvindo aí? Estão ouvindo aí? Júlio está ouvindo? Vereador Júlio, vereador Moacir, vereador Toninho. Estão ouvindo? Ainda não. Não estamos ouvindo. Vereador, só um minutinho, só para entender a votação. Por que esses caras estão online? Vocês estão pedindo voto dentro. Não, Deixa eu... Então é isso. Vamos testar agora. Eles estão fazendo campanha, mas a sessão tem que ser online. Alô? Estão escutando, vereador meio- Antônio Manuel? Está escutando, Toninho? Eu estou escutando bem. Vereador Júlio? Tudo certo. Da Jori? Da Jori? Vereador Zairo? Agora está ok. Ficou interrompido 1 minuto e pouco. Tá. Então, o Potelec já vai aproveitar essa parada aqui para falar um assunto aqui. Boa tarde, vereadores. Só para a gente falar sobre o PS 55, ele já passou pelas 3 comissões, CCJ, Saúde e também de Educação, de Obras, e falta só a Comissão de Fiscalização. O PS 55, ele trata, na verdade, de abertura de crédito especial, igual aquele projeto da Casan,
que o valor de 7 milhões, no caso, esse não é da Casan, esse é referente ao Fomplata, no valor de 1.700.000. Não é o novo empréstimo, é, na realidade, no dia que foi assinado, entre a diferença do dia que foi assinado o empréstimo e o dia que foi que o recurso chegou para o município, tem a diferença do câmbio, como é um empréstimo feito em dólar, a diferença de câmbio. Então, deu 1.700.000 essa diferença. Então, a abertura de crédito especial é justamente para que o município possa receber também esse valor que ele tem a ver para receber. Aí eu gostaria de possibilidade da gente pedir a dispensa da comissão de fiscalização hoje, e aí se os vereadores acharem que nós podemos votar esse projeto hoje, ou o vereador Kaminski até tinha sugerido, de repente, para a gente votar amanhã, pedir a dispensa hoje da última comissão e votar amanhã o projeto. Só gostaria de ouvir os colegas vereadores. Obrigado. Ok. Se eu quiser testar mais uma vez com eles. Vocês querem argumentar alguma coisa sobre o... O Paulo é o Para mim, sem problema. Oi, Júlio. Fala, Para mim Júlio. também sem problema. Ademir. Oi? Para mim, sem problema também. Para mim também tranquilo. Beleza? Tá ok, então. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, presidente. Ok, solicito novamente, então, agora que faça a leitura do expediente. Requerimento 422/2020, de autoria do vereador Dailton Feuser. Indicação número 544/2020, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicação número 545/2020, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Indicação número 546 e requerimento número 423/2020, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimento número 424/2020, de autoria do vereador Ademir Honorato. Requerimento número 425 e 426, de autoria do vereador Júlio César Colombo. Requerimento número 427, indicação número 547/2020, de autoria do vereador Salésio Lima. PS número 57 a 60 de 2020, de autoria do prefeito municipal. Indicação número 548/2020, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Memorando número 363/2020, justificando a ausência do vereador Miri D'Agostini nesta sessão, conforme artigo 85, parágrafo único, a linha C do regimento interno. Seria isso, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Potelec. Senhor presidente, essa questão de ordem, primeiramente para confirmar a minha presença na sessão, e também para solicitar aos colegas vereadores, então, a dispensa do parecer da última comissão do PE 55/2020, que trata de autorização de abertura de crédito especial no valor de R$1.722.000. Em votação, a dispensa do parecer da Comissão de Fiscalização ao PE 55/2020. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, solicitar também a inclusão na pauta do dia de hoje do PE 55. Em votação, a inclusão do PE 55/2020 na pauta de hoje. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Mais algum vereador online se manifestar? Não, né? Tá. Rejeitado com o voto contrário, será então incluso na pauta de amanhã. 2 votos contrários. Quem é o outro vereador? Vereador Ademir. Tá. Terminou, bom? Terminado o expediente, passamos para o horário político, ressaltando desde já as regras estabelecidas na portaria 53/2020. Com a palavra, vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Declina. Com a palavra, vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Passa o tempo ao vereador Júlio Colombo. Com a palavra, vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Declina. Com a palavra, vereadora Camila do Nascimento. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Declina. Com a palavra, vereador Salésio Lima. Declina. Com a palavra, vereador Zairo Casagrande. Boa tarde. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio.
Boa tarde, senhores. Senhor presidente, público que nos assiste, eu vou ser breve ocupando o horário político, apenas para informar a todos que foi sancionado pelo chefe do Executivo uma lei importante do nosso mandato, que é a lei que a Câmara aprovou, a lei dos monoculares. Aquelas pessoas que tenham deficiência sensorial visual de uma vista. Então, primeiro queria agradecer à Pastoral Nacional da Criança, a pessoa da dona Ana Peruque Milanês, que trouxe esse projeto para o nosso gabinete. Então, a lei do monocular, ela foi comemorada em outros estados, no Paraná, São Paulo, foi recebida com grande alegria, a lei número 7.801, de 14 de outubro de 2020, que reconhece a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual e dá outras providências. Então, tem aqui a sanção do prefeito municipal, com exatamente o projeto que foi aprovado, né? Então, possibilitará ao deficiente sensorial monocular, cegueira legal, os mesmos direitos e garantias asseguradas às pessoas com deficiências previstos na legislação municipal. Então, uma satisfação, eu acredito que é o projeto de número 90 do partido, do mandato, nós estamos aprovando e sempre é uma alegria, né, conseguir chegar até o fim de um processo que veio para o nosso gabinete para a gente transformar em projeto e, enfim, a sociedade comemora um grande avanço nesta área dos monoculares. Aprendi muito com o projeto e quero agradecer a cada vereador pelo voto favorável, ao Executivo pela sanção, e eu não me furto de agradecer, eu não tenho esse tipo de problema. Então, a lei está sancionada, está valendo, os monoculares de Criciúma passam a ter esses direitos. Então, é com satisfação que informa a todos. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Jair Alexandre. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Declina. Com a palavra, o vereador Júlio César Colombo. Vossa Excelência põe 7 minutos, mais 3 minutos e meio, então, do vereador Ademir. Eu agradeço, vereador Ademir, mas eu vou declinar, tá? Declina. Com a palavra, o vereador Antônio Manuel. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Declina, vereador Arleu da Silveira. Declina, vereador Dailton Feuser. Declina, vereadora Giovana Benedetti. Declina, vereador Moacir da Jori. Vereador Moacir da Jori. Declino. Declina. Com a palavra, vereador Edson Luiz Nascimento Paiol. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Senhor presidente, mais uns minutos. Presidente, senhores vereadores e vereadoras, público que nos assiste, eu subo essa tribuna hoje para homenagear uma das classes mais importantes do nosso país, que é a classe dos professores, que agora dia 15, que passou, quinta-feira, foi o dia do professor. E se nós estamos aqui, e se nós assumimos como vereador, porque nós passamos pela mão de um professor, de uma professora. Então eu não poderia deixar essa data em branco, nesta tribuna, e dizer, e aí a vereadora Giovana, que é professora também, passou para mim falar também em nome dos professores, e agradecer, vereadora Giovana, também por quantas pessoas que você já lecionou, que passou pelas suas mãos. Também a esposa do vereador Ademir Honorato, que é professora também, que eu até achei que ele ia subir aqui com um buquê de rosa para a esposa, para homenagear o dia da professora. Mas eu provoco porque eu sei que ele vai pedir uma parte para falar. Cedo uma parte sim, vereador. O buquê de flor já entreguei pessoalmente para ela em casa, tá bom? Sei disso. Um abraço. E quero dizer também à esposa do pastor Jair,
mas é para dizer que todos nós, né? Por isso que eu sempre vou defender essa classe, porque é a classe mais importante que existe. Se hoje nós temos um juiz, ele passou pela mão de uma professora. Nós temos o nosso prefeito na cidade de Criciúma, que passou pela mão de uma professora, né? Nós temos nos cargos mais elevados da nossa cidade, do nosso município, do nosso país, né? Todos eles passaram pela mão de um professor. Então é com muito orgulho, né, que subo a essa tribuna para homenagear essa classe dos professores. E a cada um de vocês, professores, professoras, que eu sei que vocês era para ter o salário maior de todos, inclusive que o salário de vocês fosse maior do que o do presidente da República. Porque se o presidente da República assume é porque passou pela mão de um professor também. Mas fica aqui o meu carinho, o meu respeito e a minha consideração a todos os professores de Criciúma e a todos os professores do país e do mundo inteiro. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminsky. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Boa tarde a todos, senhor presidente, seu nome e cumprimento os demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, todos que nos acompanham. Senhor presidente, minha fala hoje é no sentido de parabenizar uma conquista para a SATIC e também para a região sul de Santa Catarina e norte do estado do Rio Grande do Sul. A instituição passa de faculdade para centro universitário. O Unisatic vem para gerir 12 cursos de graduação e toda a pós-graduação, além de fomentar ainda mais a pesquisa e a extensão que já vinham sendo realizadas. O reconhecimento como centro universitário Unisatic foi aprovado pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, e publicado na portaria 764 de 18 de setembro de 2020. Então, é uma mudança de patamar, fortalece o ensino inovador da SATIC, né, que desenvolve ao longo dos seus 61 anos de atividade com a Unisatic. Temos mais flexibilidade, segundo os mesmos, a atuar, podendo adaptar mais rapidamente ao que o mercado precisa. Esse sempre foi o foco, conectado ao setor produtivo, que assim pondera o diretor Carlos Ferreira. Então, eu não poderia deixar passar um marco importante como esse, para parabenizar os trabalhos, obviamente, que a SATIC realiza ao longo dos anos, e em especial nesse momento de uma conquista tão importante. Aí o vereador Paiol trata do professor, e aí a gente veja a importância que a Unisatic passa a ter, aumentando o seu trabalho, aumentando a forma de atuação e proporcionando a toda a região sul e norte de Santa Catarina maior aprendizado, maior ensinamento, colocando pessoas no mercado de trabalho, como é um tema muito forte a ser desenvolvido ao longo de 2021, como não foi diferente de 2020, fala-se muito em desenvolvimento socioeconômico, está aí uma contribuição, um aumento da contribuição que a SATIC dá na formação de profissionais para que a gente possa, daqui para frente, através de um grande e um profundo trabalho de desenvolvimento econômico, ter essa parceria, assim como se tem com a própria Unesc, né, com a própria Exucra, enfim, com todas as universidades e faculdades que aqui estão instaladas em toda a região. Então, mais uma vez, eu registro e parabenizo os trabalhos e essa conquista, que é uma conquista de todos nós. Obrigado, senhor presidente. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Requerimento 422/2020, autor Dailton Feuser. Envio de expediente ao prefeito municipal para que informe se há possibilidade de realizar a pavimentação da rua Xaxim, vez que as demais vias do bairro Boa Vista, onde estão localizadas, já foram
já foram ou estão sendo pavimentadas. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 544/2020, autor Zairo Casagrande. Manutenção das calçadas localizadas na rua Giacomo Sônego Neto, bairro Pinheirinho. Indicação número 545/2020, autor José Paulo Ferrarese. Implantação de uma faixa elevada para a travessia de pedestre na rua João Batista Rito, de frente à casa número 560, fundos do Centro Comercial Nogueira, bairro Santa Luzia. Indicação número 546/2020, autor Zairo José Casagrande. Manutenção e reposição de material adequado na rua Francisco Starkrosk, bairro Nembosque. Requerimento número 423/2020, autor Zairo Casagrande. Envio de expediente ao prefeito municipal para que informe qual a razão do município ter realizado processos de seleção de obras e serviços públicos por carta convite, no total de 150, valor R$ 12.825.324,87, em detrimento do processo de licitação. O requerimento está em discussão. Vou discutir. Com a palavra, vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Bom, carta convite é uma modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao objeto, né, da obra ou serviço público. São convidados em número mínimo de 3 e é feita essa escolha dessa maneira. A unidade administrativa responsável por essa licitação deve convidar no mínimo 3 interessados, né? Enfim, eu fui consultar no resto do Brasil e municípios de Santa Catarina e fiquei assustado, viu, vereador Paulo? Esse número aí, 150 cartas convite e 12 milhões direcionados para convidados, isso é só 2019. Na verdade, Criciúma fez 445 contratos por carta convite, chegando a 33 milhões de reais na sua gestão, um dinheiro direcionado a convidados. A gestão atual do município, então, abusou, né, de usar um mecanismo que não se usa mais, né? É um método de gestão abandonado. Como eu disse, em 2019 foram 150 cartas convites, com 13 milhões aplicados nessa modalidade. Para efeito de comparação, senhores vereadores, você sabe quantas cartas convites fez o município de Joinville? 0, nenhuma. Então, ou Criciúma está muito correta, ou Joinville está muito correta. Alguém aí está muito atrasado em termos de gestão pública. Município de São José, quantas cartas convite fez? 0. Também não usa mais essa modalidade. Florianópolis, 22, Tubarão, 18. Pastor Jair, Jaraguá do Sul fez 10 cartas convite. Blumenau, 57. E o Murialdo, aqui do lado de Sara, fez 40. Então vejam que não dá para comparar, né? Criciúma realmente, eu acredito que está muito defasada quando se trata de gestão pública. E ver a possibilidade de todos os prestadores de serviços poderem disputar, a palavra é disputar, os serviços de obras públicas. Então, o que acontece? Na licitação existe disputa e o preço cai, há uma economia brutal de recursos. Para dar um exemplo bem concreto, na modalidade pregão, Criciúma, em 2019, economizou 63 milhões. Quer dizer, o previsto era gastar 228 milhões e gastou 165 milhões. Quando a disputa, não há menor dúvida, o preço da obra pública cai. Isso é incontestável. Na carta convites, para quem conhece as 4 operações, basta pegar o valor total e dividir por 445,
Não havendo disputa, o preço está sempre pelo teto. Então, não vou nem fazer conta, né? Eu espero que ninguém se atreva a fazer conta de quanto dinheiro público foi desperdiçado por falta de disputa, vereador Júlio Kaminski. A obra é entregue, o serviço é entregue para convidados, não há disputa. Então, os valores, se você fizer uma média, estão lá pertinho, encostando do teto. E isso dá margem a qualquer tipo de suspeição é válida. Porque não pode, né? Os valores todos encostadinhos do teto. Não seria coincidência demais, né? Então, eu quero Vereador, fazer essa reflexão, por quê? Vereador, uma parte. Lhe dou a parte. Tem só um minuto, vereador. Toca ficha. Não, eu vou ser só sucinto. Por essa razão é que o Ministério Público indiciou a secretária de Infraestrutura, que está com uma denúncia com formação de organização criminosa, ok? Bem, o fato é que há algo de estranho no ar, né? Por que Joinville não faz o uso desse instrumento licitatório, que é um instrumento legal, eu repito, mas que causa prejuízo, causa dano ao erário público? Basta conhecer as 4 operações para fazer essas continhas. Então, quanto dinheiro se perdeu nessa gestão? Só Deus sabe, pelo mau uso desse instrumento chamado carta convite. Eu vou repetir, 445 contratos. Se isso não é absurdo, o que é absurdo? Tá certo, gente? Forte abraço. O requerimento continua em discussão. Defini, né? Com a palavra, vereador Ademir Honorato. Vosso silêncio põe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras que nos assistem aqui em casa. Realmente, vereador Zairo, esse assunto ele é muito sério. E vocês lembram aqui, quem está assistindo em casa também, lembra e sabe muito bem que desde o princípio que eu subi essa tribuna, eu sempre trouxe aqui os assuntos do Diário Oficial. Sempre trouxe aqui. Das licitações com valores altos, dessas cartas convites e muitas outras mais. E um outro ponto que eu muito falei dentro dessas cartas convites, licitações e tudo mais, que se nós pegarmos, vereador Zairo, você está falando aqui com as 445, e se notar, se nós pegar e puxar e fazer um trabalho em cima disso, desses 445 contratos que deu 33 milhões, eles são aditivados. Praticamente, eu já falei aqui diversas vezes que os aditivos no Diário Oficial é um absurdo. Obras novas que estão ali sendo feitas, que todas elas de praxe têm o aditivo de 25%. E me prove o contrário. Vem aqui dizer que eu estou errado. Não estou errado porque está ali, eu cansei de falar e dizer aqui nessa tribuna. Né? Da mesma forma, se nós pegarmos aqui esses números, como você bem falou, 33 milhões, se na base do outro ali que dá em média de 30% de desconto, né, que de 220 e poucos milhões para 160, economizou 60 milhões. 30%, é isso. Exatamente. Se você botar isso aqui... Passa 30%. Perfeitamente. Então, daria também uma economia de mais 6, 7, 8 milhões. Quanto que dava para fazer na saúde esse dinheiro, nas obras e tudo mais? Né? Essa modalidade, como vocês estão bem falando, você bem falou, Zairo, já está ultrapassada. E essa prática está acontecendo, o que o vereador Júlio também comentou, dessas denúncias, desvios, organizações. Então, senhor, nós temos que começar a realmente fazer o que é a tendência. A tendência é fazer muito mais claro do que o que está posto aí. Temos que tomar como exemplo esses outros municípios. Joinville, como você bem falou, 0 carta Covid, que é um município muito, é o mais rico do nosso estado, é o maior PIB, certo? Aí a nossa política passou para ter o empresário tocar lá, mas lá também é um empresário. Mas são os tempos diferentes, as mentalidades diferentes. E temos que cobrar sim.
Essas cartas Covid, como eu falei, que eu sempre denunciei aqui nessa tribuna, né? Das modalidades, do tipo, dos valores, é exacerbado. O nosso orçamento está em 1.250 bilhões desse ano, né? Talvez não vá ser mexido com tudo isso, é lógico, temos muito dinheiro parado, como tem aqui projetos para, né, de correção e tudo mais, mas nós temos que tomar muito cuidado. Eu acho que esse tempo, vai chegar um momento, daqui a um tempo, que muita gente vai ficar com muita vergonha do que está acontecendo nesses últimos anos na nossa cidade. Posso dizer isso, certo? Essa modalidade tem que parar. Quem sabe agora, vereador Zairo, esse momento que está sendo colocado, eu vi essa matéria também, eu li essa matéria, eu digo, meu Deus do céu, será que só nós estamos vendo isso? Só eu que não concordo com isso e mais meia dúzia? Não pode. Tem que mudar, tem que melhorar. Certo? Esse tipo de modalidade de carta convite é um absurdo, devia ser rejeitado pela população e dizer também não. 445, vereador Zairo, é um absurdo. 33 bilhões, muito mais. Tem muita gente sendo prejudicada. Quem está sendo prejudicado, às vezes com essas cartas convite, que deixaram de economizar 7, 8 milhões, como eu acabei de falar, a saúde, a educação e muito mais. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Júlio Kamiski. Vossa Excelência põe 5 minutos. Senhor presidente, o vereador Zairo até me citou ali, na realidade, né? Eu não sei por que me citou, mas de qualquer forma, eu até trouxe um requerimento que fiz em 2018, de número 241, mas acho que a quantidade que o vereador Zairo deveria solicitar no requerimento é relativa aos 445 e não aos 150. Eu acho que caberia a solicitação alterar o requerimento de 150 para 445. Mas eu fiz um... Oi? Farei uma questão de ordem, vereador. Na realidade, eu fiz um requerimento de número 241 em 2018, solicitando uma apresentação antecipada da agenda das licitações para a Câmara de Vereadores, incluindo os processos licitatórios da modalidade de carta convite. Fiz essa solicitação. E perguntei se existia a possibilidade que as publicações na modalidade de carta convite sejam, né, na ocasião, feitas do Diário Oficial Eletrônico do município, haja visto o município possuir essa ferramenta disponível. Em resposta, conforme o ofício 719/2018, 1º de agosto de 2018, conforme o parecer apresentado pela Procuradoria do município, ela muito objetivamente colocou nos seguintes termos: acerca do questionamento acerca da necessidade e obrigatoriedade de que as publicações na modalidade carta convite sejam feitas no Diário Oficial Eletrônico do município, a resposta de tal dúvida, de pronto, é negativa. Ponto. Objetivamente. Respondeu. Não posso negar que foi respondido. Por que eu fiz esse questionamento naquela ocasião? É óbvio que essa modalidade ela é vigente. É óbvio que essa modalidade continua se aplicando, não resta dúvida disso. E nem pode ser diferente, porque existe essa possibilidade. No entanto, os que me antecederam deixaram muito claro, e aí isso serve para uma reflexão realmente, que o modelo utilizado não é obrigatoriamente que seja feito este. Se nós utilizarmos a média dos valores da quantidade que também recebia a informação, representa algo em torno de R$86 mil na média, relativo aos 150, a proposta efetuada por esse requerimento, R$86 mil. Eu não tenho dúvida se houvesse a concorrência, a disputa, né? A disputa, certamente haveria economia, até porque é normal a economia quando se busca o melhor valor, né? Nesse aspecto. Repito, a modalidade ela está prevista em lei, pode ser aplicada com toda tranquilidade.
No entanto, o que a nossa discussão, e quando vem desde 2018, quando fiz esse requerimento, era no sentido de provocar uma discussão para que não houvesse, talvez, nos dias atuais, uma quantidade tão exagerada de cartas convites. Que é claro que deve ter um esclarecimento, uma explicação, eu não tenho dúvida que vão apresentar o esclarecimento. Esperamos que não seja de uma forma tão objetiva quanto essa, que fiz através de requerimento, que simplesmente foi negado. Quando se fala em princípio da transparência, da competitividade, da impessoalidade, que se aplica muito bem ao caso, nós estamos dizendo o seguinte: olha, vamos fazer transparente, vamos abrir, todos participem, todos se envolvem, e aí nós vamos ter aí uma maior lisura, ou talvez uma melhor forma de se ter um valor menor. E eu não tenho dúvida nenhuma, viu, vereador Paiol, que se conseguiria um desconto considerável nessas modalidades. Na verdade, existiria um desconto considerável. Nós não podemos prever quanto, mas se for analisado os números apresentados pelo vereador Zairo, certamente eu não sei se chegaríamos a mais algo em torno, sei lá, de 4, talvez a 5 milhões de economia, que praticamente cobriria a despesa daquelas 37 mil pessoas que não tiveram acesso aos especialistas. Isso por si só seria suficiente para resolver os casos daquelas pessoas que aguardavam pela saúde. Talvez. Seria talvez uma forma, uma alternativa 10 minutos. de resolver essa situação. É lamentável? Eu lamento, mas não posso negar que é uma prerrogativa prevista em lei. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Está ouvindo? Questão de ordem cedida ao vereador Zairo Casagrande. Não, para que sejam alterados os números do requerimento, de 150 para 445 e de 13 milhões para 33 milhões, por favor. Ou seja, estou colocando os números da gestão toda. Ok, vereador, será corrigido. O requerimento continua. Ok. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, todo o público que nos assiste. Quero parabenizar o vereador Zairo por esse requerimento. Quando se trata de carta convite ou licitação, está se tratando de recursos públicos. Se nós temos 445 cartas convite em 3 anos, não chega a 4 anos, pode chegar a 450, porque dá uma média de 10 cartas convite por mês, senhores vereadores. E não temos dúvidas que todos os vereadores aqui têm um conhecimento do que é obra pública, e seja qualquer obra. Quando nós vamos comprar uma geladeira, nós vamos procurar o menor preço, quanto o dinheiro do município também. Com certeza, o administrador ou o prefeito tem que buscar o menor preço, e o menor preço se busca através de licitação. Não temos dúvidas que gera uma economia do mínimo 10% se houver licitação. É de 10% a 15%. Pode ter certeza que em cima do preço, o máximo aí se reduz 15%. Isso quem tem empresa, quem participa de licitação sabe disso, e nós acompanhamos e sabemos disso. Que gera uma economia, e 5 milhões na saúde pública do município faz essa fila chegar ao final. Não temos dúvida que o dinheiro do município, o dinheiro das pessoas que aqui vivem, que as pessoas que aqui trabalham, que as pessoas que aqui precisam de saúde tem que ser economizado e bem aplicado. Então, licitação é necessária no nosso município. Seria isso, senhor presidente. Meu muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Potelec. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, público que nos acompanha. Antes de mais nada, parabenizar o vereador Zailo pelo requerimento, porque esse é um dos papéis do vereador, é fiscalizar a aplicação do dinheiro público. Agora, como bem falado aqui, quando nós falamos de carta convite, não há ilegalidade alguma em se realizar cartas convites. Então a gente tem que tomar cuidado, inclusive, como que a gente coloca as nossas palavras aqui na tribuna, para não dar conotação de que o executivo está cometendo alguma ilegalidade, né? É sim papel do vereador fiscalizar, e nós temos que fiscalizar a aplicação do recurso público. Agora, entre fiscalizar e, como alguns colegas vereadores vim aqui e denunciei a carta convite, denúncia parte-se do pressuposto de que cometeu-se uma ilegalidade. E, na realidade, a lei das licitações prevê a possibilidade de você fazer algumas obras e contratar serviços através da carta de convite. Aliás, inclusive, houve uma mudança na própria lei de licitações, quando ampliou, inclusive, o valor da possibilidade de contratação de serviços e de obras de engenharia, por exemplo, que eram 150 mil e que agora passaram a ser 300 mil reais. 350 mil reais para obras de engenharia. Então, houve uma atualização com relação a isso, com relação à lei de licitação, né? Um outro ponto também é que o valor que o vereador traz, se nós considerarmos 33 milhões referente aos praticamente 4 exercícios, os 4 anos de mandato, né? Nós estamos falando de um orçamento dos 4 anos próximo dos 4 bilhões de reais. Então, quando você considera 33 milhões, dá o que? Não chega a 1% do orçamento total do município. Uma outra coisa que vale ressaltar, nobres colegas vereadores, é que quando você proporciona uma carta a convite, você está também, geralmente a carta a convite, ela é feito o convite para a empresa que está instalada aqui na cidade de Criciúma, né? Então, diferente de quando há um processo de licitação, não estou falando que a licitação tem que acontecer, porque há uma questão de economia também que acontece, mas a carta a convite, geralmente, ela é feita para aquela empresa que está instalada na cidade. Já quando há uma licitação, qualquer empresa do Brasil, ela pode vir participar da licitação e ganhar a licitação. E aí nós já tivemos casos, inclusive, de empresas que vieram de outros municípios, de outros estados, que participaram da licitação e que não conseguiram fazer a obra, ou que mergulharam o preço, né, e que depois vieram pedir aditivo, e aí assim, ou o município dá o aditivo para poder terminar a obra, ou a empresa abandona a obra, como já aconteceu casos da empresa abandonar a obra, né? Então nós só temos que tomar cuidado, colegas vereadores, como que a gente coloca as palavras aqui na tribuna. Realmente, o papel do vereador é fiscalizar, e todos os vereadores que me antecederam aqui, inclusive o vereador Zairo, que é o proponente do requerimento, está de parabéns. Agora, só tomar cuidado, colegas vereadores, porque não há ilegalidade alguma, né? Não há ilegalidade alguma numa carta convite. E se outros municípios não o fizeram, talvez não o fizeram o volume de obras que o município de Criciúma realizou nesses 4 anos. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Arleu da Silveira. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, comunidade que nos assiste. Também parabenizar o vereador Zairo pelo requerimento, mas, como disse muito bem o vereador Júlio Kaminski, a lei permite. E como colocou muito bem o líder do governo, cabe a nós, vereador Salésio Lima, que é o presidente da Comissão de Obras, fiscalizar. O que a gente não quer enxergar, talvez outras pessoas estão enxergando, que a população, a cidade está em obras por todos os cantos. E a modalidade carta-convite é permitida em lei. E que bom, vereador Zairo, que o município de Criciúma, vereadora Giovana, tem uma capacidade de endividamento de 1 bilhão e 200 milhões.
significa dizer que temos crédito. Voltou a ter crédito o município de Criciúma. Aliás, o Partido dos Trabalhadores, quando tocou o município, fez carta convite. O MDB fez carta convite. O governo do Estado fez carta convite. Agora, o que temos que propor e fazer, então, é pedir para os deputados federais e senadores acabar com a carta convite. Não resta a menor dúvida, também concordo que uma modalidade de licitação pode ter A, ou B, ou C competindo, mas nós, vereadores, é que temos que fiscalizar. Aliás, no requerimento que o vereador Zairo coloca, chega a colocar os centavos. Significa dizer que está no portal da transparência. Todo tipo de modalidade de carta convite. E se não tiver alguma, que nós o façamos por requerimento, até em reunião, para que seja explicado a esta casa. Com relação à quantidade de requerimento feito aqui, sugiro, senhor presidente, à Comissão de Obras, que faça o expediente ao Congresso Nacional. Eu assino. Não tem problema nenhum. Nem carta convite ou licitação, sabe lá como é que funciona o troço. Mas eu assino perfeitamente qualquer tipo de providência para acabar com a carta convite. Só que, olha só a controvérsia da situação. O próprio Congresso Nacional ampliou na lei de licitação para aumentar o valor da carta convite. E nós aqui debatendo se está fazendo A, ou B, ou C, ou D, mas eu entendo. 26 dias da eleição. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 424/2020, autor Ademir Honorato. Envio de expediente ao prefeito municipal para, considerando o compromisso assumido pelo município, os motivos de que não ter sido realizada ainda a pavimentação nas ruas localizadas nos bairros São Domingos e Vila Maria. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 425/2020, autor Júlio Colombo. Envio de expediente ao prefeito municipal solicitando que informe o seguinte: a respeito da rua Santino Domício Machado, bairro Brasília. Primeiro, existe um projeto de pavimentação para esta rua? Segundo, no caso de resposta positiva ao questionamento anterior, qual o prazo para início das obras? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 426/2020, autor Júlio Colombo. Envio de expediente ao prefeito municipal questionando se há possibilidade de realizar a manutenção da rua João Tomás Feliciano, localizada no bairro Vila Francesa. O requerimento está em discussão. Vou discutir, presidente. Com a palavra, vereador Júlio César Colombo. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Eu só gostaria de passar um pequeno vídeo aí, por favor, o Henrique. Na Vila Francesa, aqui na rua João T. Feliciano, e eu estou conversando com a moradora Mafalda sobre o problema aqui da rua. Qual é o problema aqui, Mafalda? Aqui o problema é o seguinte, é a rua da água da chuva. É a boca de lobo, que a água não está saindo, porque lá no final teve uma moradora que botou em cima do final da onde sai a água da chuva. Aí, porém, agora tamparam a saída lá da água da chuva e quando chove alaga tudo isso aqui. E faz tempo já que eu faço quando chove, que enche tudo que entra dentro do meu cercado, que tem dia que não dá para sair dentro de casa.
e eu já botei o áudio, já botei o vídeo na NG Plus, chamei a Defesa Civil veio, fez o procedimento, os papéis foram para a prefeitura e até hoje não foi resolvido. Está chovendo, está chovendo. Ok, senhor presidente. Ok. Com a palavra. Na realidade, isso já é um problema crônico que parte da comunidade da Vila Francesa atravessa com essas questões de cheia, e parece-me que toda vez que acontece uma chuva um pouco maior, um volume de chuva um pouco maior, esse problema se apresenta. Aí é aquela correria de atrás da Defesa Civil, atrás da Secretaria de Obras, e esse problema não se resolve. Então, a pedido daquela comunidade aí, nós estamos fazendo isso mais uma vez oficialmente, para que isso não volte a acontecer, inclusive porque agora nós estamos chegando aí, próximo aos meses que chove muito, e temos que resolver o problema dessa comunidade. E pode ter certeza que esse reclamo está sendo feito, não é porque é período eleitoral não, porque esse pedido já é bastante antigo. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 427/2020, autor Salésio Lima. Envio de expediente ao prefeito municipal para que informe se existe a possibilidade de realizar estudos visando a implantação de 2 lombadas na rua Alexandre Bonfante, uma próxima ao cruzamento com a rua Júlio Colombo e a outra próxima ao cruzamento com a rua Antônio Serafim, bairro Laranjinha. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 547/2020, autor Salésio Lima. Instalação de placas de sinalização indicativas de pare e pintura da sinalização horizontal nas ruas do loteamento Parque dos Girassóis, bairro São Sebastião. Indicação número 548/2020, autor Júlio Kaminski. Manutenção do parque infantil na Praça Aloísios Bach, bairro Brasília. Seria isso, senhor presidente. Ok. Passamos então para a ordem do dia. Não tem, né? Ah, tá. Solicitamos então a confirmação do quórum. Vereador Ademir Honorato. Presente. Vereador Aldinei Potelec. Presente. Vereador Antônio Manuel. Presente. Vereador Arleu da Silveira. Presente. Vereadora Camila do Nascimento. Presente. Vereador Dailton Feuser. Presente. Vereador Paiol. Presente. Vereadora Giovana Benedetti. Presente. Vereador Jair Augusto Alexandre. Presente. Vereador José Paulo Ferrarese. Presente. Vereador Júlio César Colombo. Presente. Presente, vereador Júlio Kaminski. Presente, vereador Moacir da Jori. Presente. Presente, vereador Salésio Lima. Presente, vereador Valmir de Agostinho. Ausente, vereador Zairo Casagrande. Presente. Tem mais alguém presente? Vereador Valmir de Agostinho é justificado, ok? Terminado o grande expediente, não havendo ordem do dia e mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 20 de outubro do ano corrente, no horário regimental. Boa noite a todos.